Uma notícia que eu preciso dar para vocês importante do jornal Globo é o seguinte: o Republicanos, que é aquele partido, enfim, satélite do próprio da própria Carla Zambelli e do bolsonarismo, expulsou o empresário envolvido em invasão em Brasília. Deixa eu pegar aqui só essa notícia rapidinho, para a gente poder acompanhar aqui. Parece que eu não estou conseguindo abrir o site em questão, que está com um problema, mas ele foi expulso do Republicanos de fato, que é o partido é um dos partidos bolsonaristas aí que está em controle desses grupos. E vamos continuar acompanhando aqui todas as notícias para a gente ficar por dentro de tudo que está rolando. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vamos então mostrar também, gente, a visita que o Alexandre de Moraes fez ao STF para avaliar o estrago feito pelos golpistas terroristas. Vamos ver aqui, notícia do G1, da Globo. Moraes vai ao STF e avalia estrago feito por golpistas. Imagens da visita do ministro da Corte foram divulgadas pelo STF. Da Fernanda Vivas, da TV Globo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, visitou a sede do STF nesta quarta-feira e avaliou os estragos feitos por golpistas bolsonaristas no domingo, segundo informações divulgadas pelo tribunal. Bolsonaristas radicais que depredaram a sede da última instância do Judiciário Brasileiro também invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República em Brasília. Olha o Xandão aí. O Xandão, o terror dos bolsonaristas, ele foi no cenário de caos que a gente acompanhou em Brasília no final de semana e que marcou aí definitivamente o enterro do bolsonarismo enquanto movimento político depois da derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva. A foto é do Rosinei Coutinho, da própria Secretaria de Comunicação do STF. É o Xandão avaliando os estragos. Terroristas quebraram vidraças, imóveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. As imagens divulgadas pelo STF mostram estragos dentro do tribunal. Quebraram, inclusive, estátuas, um negócio muito complicado e que a gente vai acompanhar. Estão também sendo investigados, gente, os motivos para o vandalismo no escritório do próprio Alexandre de Moraes. O Paulo Capelli, lá do site Metrópolis, tem uma informação importante a respeito disso. Vamos ler aqui juntos. Invasão que mirou Moraes foi com credencial do próprio CNJ, não do tribunal, indica apuração preliminar. Invasão do sistema do CNJ que mirou Alexandre de Moraes foi com credencial do próprio Conselho e não de tribunal externo, indica a investigação. Aquela invasão que disse que o próprio Alexandre de Moraes estava sendo investigado. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Uma credencial usada por servidor do próprio Conselho Nacional de Justiça foi usada para invadir o sistema e atacar o ministro Alexandre de Moraes, apontam investigações preliminares. Como o Banco Nacional de Mandados de Prisão é abastecido com informações de tribunais de todo o país, uma credencial externa pode ter sido usada para xiste direcionada para Alexandre de Moraes. Como informado pela coluna, o sistema do CNJ foi usado indevidamente para incluir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma fraude completa e um ataque que pode ter sido feito por hacker ou pessoa externa, mas o que diz o Paulo Capelli é que foi usando uma credencial do próprio CNJ, ou seja, deve ter sido alguma coisa com um cadastro interno. Então a gente tem que ficar muito atento para entender direitinho o que aconteceu por lá. A PGR já está pedindo aqui o inquérito contra 3 deputados bolsonaristas em cima dos atos de terror lá em Brasília. Vamos para essa notícia aqui do DCM, que também está rolando uma apuração importante do jornal O Globo, para a gente poder acompanhar. A PGR pede abertura de inquérito contra 3 deputados bolsonaristas por incentivar atos terroristas. Vamos então para a informação aqui. Os deputados são esses. Deputadas federais Clarissa Tércio, do PP, André Fernandes, do PL e Silvia Waiap, do PL. Estão sendo investigados. A Procuradoria-Geral da República acionou nesta quarta-feira o Supremo Tribunal Federal para investigar a atuação de 3 deputados federais recém-diplomados na incitação dos atos terroristas às sedes dos 3 poderes em Brasília no último domingo.
Entre os deputados está André Fernandes e Silva Waiap, ambos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O terceiro parlamentar citado em ação é Clarissa Tércio, do PP. De acordo com o Ministério Público Federal, postagens feitas por eles em redes sociais antes e durante as invasões podem configurar incitação pública à prática de crime, conduta prevista no artigo 286 do Código Penal e tentativa de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o Estado Democrático de Direito. Os pedidos foram assinados pelo subprocurador Frederico dos Santos, designado pelo Procurador-Geral Augusto Aras para conduzir as investigações sobre os atos antidemocráticos. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, do STF, acolher a ação ou arquivá-la. A PGR cita que André Fernandes, que chegou a postar uma foto nas redes sociais da porta do gabinete de Alexandre de Moraes, já Clarissa Tércio divulgou um vídeo fomentando a invasão no Congresso. Acabamos de tomar o poder. O Waiap também é acusada de divulgar vídeos de invasão fomentando os atos. O ciclo está se fechando, tá, gente? A PGR está indo para cima desses suspeitos e a gente está vendo, inclusive, isso aqui, ó, para vocês verem que é muito importante aqui e são apurações que estão acontecendo justamente para a gente entender direitinho o que está rolando. Está no destaque, por exemplo, do Jornal Globo hoje. Ó. Apurações avançam. A manchete aqui, ó. Só para vocês diferenciarem, tá, gente? Manchete é o título que o jornal bota na sua capa. O título é título e a gente vai seguindo aqui. Luiz Giglione, porra, Augusto Aras, só 3. E a Carla Zambelli, e o Carlos Jordi, e a Bia Kicis, e o Gustavo Gayer. Esse PGR é cúmplice dessa gentalha toda. Sem dúvida nenhuma, Luiz. E muito importante para a gente manter aqui as nossas apurações e também a participação de vocês aqui nas lives. Mandem superchats para a gente ficar muito bem informado. Vamos ler esse consolidado aqui do Jornal Globo, que é bastante importante. Invasão, financiamento, omissão e estímulo. Entenda as 4 frentes de investigação sobre os atos golpistas. Apurações avançam sobre os responsáveis pelo vandalismo nas sedes dos poderes e buscam quem bancou as ações e as conexões políticas dos vândalos. PGR mira participação de deputados bolsonaristas. Reportagem do Aguirre Talento, Bruno Abud e Patrick Campores. Vamos acompanhar aqui. 4 dias após os atos terroristas em Brasília, as apurações sobre o caso foram divididas pelos órgãos de investigação em 4 frentes. Identificar as pessoas que invadiram e depredaram as sedes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, descobrir quem financiou os manifestantes e apurar a omissão de agentes públicos que deveriam zelar pela segurança pública, além de encontrar eventuais conexões políticas entre os líderes das manifestações com as autoridades. Nesta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu a instauração de um novo inquérito específico para apurar essa última frente das ligações políticas. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos, designado pelo Procurador-Geral Augusto Aras para conduzir as investigações sobre os atos antidemocráticos, solicita apuração sobre a responsabilidade dos deputados federais diplomados André Fernandes, do PL, e Clarissa Tércio, do PP, e Silva Waiap, do PL. Segundo a PGR, o discurso em apoio à conclamação dos atos que culminaram na invasão das sedes dos poderes constitucionais são indicativos de que o incitamento difundido estimulou a prática de ações criminosas. Fernandes e Clarissa negaram nas redes sociais terem incentivado os atos. O deputado disse que não convocou ninguém e disse que não sabia que haveria quebra-quebra e nem vandalismo. Já Clarissa afirmou que é totalmente contra qualquer tipo de violência, vandalismo ou mesmo destruição do patrimônio público que venha ameaçar a nossa democracia. O Waiap foi procurada, mas não respondeu aos contatos. Em outra frente, a Polícia Federal analisa material apreendido anteontem na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, em busca de elementos que demonstrem eventual conexões políticas com os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O Torres, que inclusive chorou, tá, gente? Já tá com pedido de prisão expedido e tá lá nos Estados Unidos. Foi para Orlando junto com Jair Bolsonaro. A gente tem que ir para cima. E é o que o Ricardo Alves está falando aqui, ó. Tomara que o Lula lime esse Aras em setembro, quando acabar o mandato desse amiguinho do Jair Bolsonaro. Vamos continuar seguindo aqui, lendo a notícia. Não esqueçam de dar os likes e não esqueçam também
de justamente mandarem os superchats. Torres, que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, é alvo de uma ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que ainda não foi cumprida porque ele está em viagem aos Estados Unidos. A busca pelos financiadores também avançou nessa quarta, após um vendedor de picolé de Salvador, preso no domingo, afirmar ter recebido R$ 400 para viajar para Brasília para participar dos atos. Em depoimento à Polícia Civil, divulgado pelo colunista Anselmo Góes do Globo, Dilvan Estrela da Silva informou que ficou sabendo da caravana porque vendia picolés em frente ao acampamento de Salvador. Os vândalos. As principais provas são as imagens do dia, feitas pelos próprios golpistas, por câmeras de segurança ou pela imprensa, que permitem identificar centenas de vândalos. Foram cerca de 200 presos em flagrante na Praça dos Três Poderes, mas as autoridades estimam a presença de 4.000 pessoas. Outras 1,2 mil foram presas no dia seguinte no acampamento do QG do Exército. Boa parte, como os idosos, já foi liberada. Os depoimentos têm ajudado a esclarecer a dinâmica e a motivação dos acontecimentos. Nos depoimentos, um dos presos afirma que a ideia era criar uma situação que justificasse a decretação da garantia de lei e ordem para que o Exército pudesse ser acionado. O que falta esclarecer ou demonstrar até que ponto o acampamento do QG do Exército foi usado para planejar os atos, o papel das principais lideranças da invasão. A Justiça precisará distinguir a atuação de cada um dos mais de 10 possíveis crimes cometidos no dia. A omissão das forças de segurança. O governo... Ó, o Anderson Torres aqui, o safado. O governo federal acusa o governo do Distrito Federal de ter mudado o planejamento para o dia 8. Segundo o ministro Flávio Dino, o GDF decidiu deixar a esplanada dos ministérios aberta e com menos policiais. O interventor da segurança, Ricardo Capelli, afirma que o ex-secretário Anderson Torres exonerou parte da cúpula da secretaria e deixou o comando acéfalo. As imagens apontam para a conivência de policiais e militares responsáveis pela segurança. A revista Na Barreira das Esplanadas era frágil, policiais fotografavam a multidão que cometia crimes, outros foram fotografados tomando água de coco. Os depoimentos acrescentaram novos elementos. Um golpista afirmou que um militar do Exército ajudou vândalos a fugir do Planalto com a chegada da polícia. Outros 3 disseram ter sido orientados a entrar no Planalto para se abrigar. Em sua defesa no STF, o governador afastado Ibanez Rocha afirmou que houve ato de sabotagem por parte da equipe de segurança e citou especificamente a deserção dos postos por parte de alguns policiais. Anderson Torres e o ex-chefe da PM, Fábio Augusto, tiveram a prisão decretada e o Xandão cantou para esses aí. O que falta esclarecer ou demonstrar? Qual é a responsabilidade de cada membro da cúpula da segurança do DF no policiamento ineficaz? Qual o papel do GSI? Muito bem apurado, inclusive, pela revista Fórum, viu, gente? Muito importante as reportagens da revista Fórum. Responsável por proteger o Palácio do Planalto com o grupo de militares. Quais as responsabilidades do governo federal e das Forças Armadas na falta de prevenção aos episódios e na demora para resolvê-los? Quem que financiou? Ó, Carluxa, Carla Zambelli aí, gente. A gente falou. Aqui na Folha Democrata nós falamos para ficar de olho na Carla, porque poderia acontecer alguma coisa com ela e ela está envolvida diretamente lá nos atos de terror, de terrorismo em Brasília. As investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal apontam que os atos terroristas foram bancados, em sua maior parte, por empresários. Em depoimentos, ao menos 3 golpistas presos afirmam ter viajado para Brasília em ônibus fretados, sem qualquer custo. Uma professora de São Paulo afirmou que a convocação foi feita num grupo de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Em depoimento, Gilvan Estrela da Silva contou ter recebido R$ 400 para sair de Salvador e ir protestar em Brasília. Ele disse ter ficado sabendo da caravana porque vendia picolés em frente ao acampamento em Salvador. Mais de 100 ônibus nos dias anteriores aos atos, a polícia já identificou os donos dos veículos. Alguns donos dos veículos que transportavam golpistas têm ligação com lideranças bolsonaristas. Um deles, o empresário Maurício Nogueira, concorreu a deputado estadual em São Paulo e fez campanha com a deputada Carla Zambelli. O que falta esclarecer ou demonstrar? As autoridades têm a lista dos donos dos veículos para chegarem quem pagou por eles. Ao chegarem quem financiou os manifestantes, a polícia investigará se há ligações com lideranças políticas ou outros grupos. E os influenciadores políticos? Ó, o presidente da República
e os deputados bolsonaristas. O discurso de enfrentamento das instituições e a contestação do sistema e do resultado das eleições por parte do ex-presidente Bolsonaro e de seus aliados ajudou, na visão das autoridades, a criação de grupos dispostos a atos como os de domingo. Na noite de anteontem, Bolsonaro compartilhou um post no Facebook em que contestava a eleição de Lula, intensificando o discurso mesmo após os atos golpistas. A Procuradoria-Geral da República pediu para abrir inquérito contra 3 deputados federais diplomados suspeitos de incitar os atos de terrorismo em posts nas redes sociais, a saber, André Fernandes do PL, Clarissa Tércio do PP e Silvia Wawap do PL. O que falta esclarecer ou demonstrar. Um dos desafios das investigações é demonstrar a ligação direta entre líderes das manifestações com as autoridades políticas. Para juristas, publicações nas redes sociais feitas por políticos ajudam a construir provas de incitação, mas, se isoladas, podem ser insuficientes para ligá-los aos atos violentos. É isso, gente. Essa reportagem do Globo bem completa. Outros veículos também estão apurando. Eu já falei para vocês que lá no DCM tem uma reportagem muito boa sobre as conexões empresariais da Carla Zambelli com a Suzano. O site De Olho nos Ruralistas também fez um trabalho exemplar nesse aspecto.